Dando continuidade ao nosso processo de conhecimento, vamos conversar agora sobre a competência de número 3, que fala sobre coerência e progressão textual. É aqui na competência de número 3 que é avaliado se o seu texto segue uma sequência lógica, se os seus parágrafos eles estão interligados, as ideias estão interligadas, tá bom? E o que é avaliado na competência de número 3? Primeiro, a clareza e a lógica na apresentação das suas ideias. Então, o seu texto ele precisa estar totalmente interligado. A sua introdução precisa estar interligada com o desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, com a conclusão. O seu desenvolvimento 1, da mesma forma, precisa estar interligado com a introdução, com o desenvolvimento 2 e com a conclusão. O desenvolvimento 2 precisa estar interligado com a introdução, desenvolvimento 1 e conclusão, e a conclusão precisa estar interligada com todo o texto acima, né? Introdução e desenvolvimento. Tudo isso precisa estar interligado, as ideias precisam estar interligadas, tá? E precisa ter também a progressão adequada entre os parágrafos. Se o seu texto ele segue uma lógica, então o seu texto ele precisa ter uma progressão adequada para não interferir nessa sequência lógica, beleza? E como garantir essa coerência, né? Essa lógica no texto de vocês. Primeiro, os parágrafos eles precisam estar bem estruturados, bem interligados e não são só os parágrafos, tá? Os períodos não, desculpa, as orações dentro ali do próprio parágrafo, do próprio período, precisa estar interligado, tá? Precisa estar bem estruturado. Todo o seu texto, cada oraçãozinha, cada frasezinha que você colocar, precisa estar interligada com um todo, tá bom? O uso correto de conectivos também para relacionar ideias. Essa questão aqui, ela é mais avaliada lá na competência de número 4, tá bom? A questão do uso de conectivos. Porém, se você não tem a utilização desses conectivos, dificulta muito nessa clareza, nessa coerência e nessa estruturação do seu texto, tá? O que acaba interferindo ali na sequência lógica, o que faz você perder ponto também na competência de número 3, mas conectivos é relacionado à coesão e é relacionado à competência de número 4, que é a próxima que a gente vai ver, mas vocês precisam entender que as duas competências, elas estão ali, de certa forma, interligadas, porque o conteúdo de coesão e coerência, eles são interligados. Seu texto bem coeso facilita muito na questão da coerência do seu texto também. Tá bom? E quais são os erros comuns que faz você perder ponto ali na competência de número 3? Primeiro é a utilização de frases desconexas. Isso acontece muito quando o candidato ele quer colocar ali um repertório, mas ele não sabe como colocar, ou se esse repertório ele é de fato totalmente pertinente ali ao tema proposto. Então, quando você coloca qualquer tipo de citação, qualquer tipo de dado, qualquer tipo de exemplificação, você precisa explicá-lo, conectar com alguma ideia que você tem ali na sua argumentação, tá? Você não pode jogar nenhum dado ali, nenhum fato, só por jogar sem explicá-lo, tá? Sem usá-lo diretamente ali na sua argumentação, na sua fundamentalização da sua tese. Ideias soltas e sem encadeamento lógico, tá? Também faz você perder ali na competência de número 3 essas ideias soltas. Todo o seu texto precisa ter essa ideia lógica, precisa partir do tema, precisa partir da sua tese, das suas argumentações, e tudo que você for colocar de ideias, tudo que for fortalecer a sua argumentação precisa estar diretamente com um encadeamento lógico com todo o texto, com todas as partes estruturais do seu texto, tá bom? Trouxe aqui um trechinho de um texto, uma introdução de uma redação que tem como tema o impacto da cultura do cancelamento na liberdade de expressão. Eu tenho aqui como foco o impacto social, né, dessa cultura do cancelamento, e vamos dar uma olhadinha como que esse trecho ele segue essa sequência lógica, tá bom? A cultura do cancelamento tem se tornado um fenômeno crescente nas redes sociais, levantando debates sobre os impactos na liberdade de expressão. Aqui nesse primeiro período do parágrafo, galera, o que a gente tem? A gente tem uma
contextualização do tema, tá? Tá falando, trazendo o porquê que é importante discutir sobre essa cultura do cancelamento, tá bom? Trazendo essa contextualização. A partir dessa contextualização, eu entro com o quê? Com um dado estatístico, tá? Então, eu utilizo aqui um conectivo, uma conjunção conformativa. Segundo um estudo da Universidade de Harvard, 70% dos usuários já presenciaram algum tipo de cancelamento digital, o que ajuda a gente nessa ideia aqui do nosso primeiro período, tá? Por ser esse fenômeno, por que é um fenômeno crescente essa cultura de cancelamento? E o que tem feito levantar esses debates? E dentro desses debates é abordada aqui essa exemplificação a partir desse dado estatístico. A partir desse dado estatístico, a gente já entra com a parte da argumentação do porquê que é de fato importante a gente discutir sobre esse impacto. Embora aqui a gente tenha um conectivo, uma conjunção concessiva, embora possa servir como um mecanismo de responsabilização, essa questão do cancelamento, essa prática também pode resultar em linchamentos virtuais desproporcionais, afetando a reputação e o bem-estar psicológico dos indivíduos. Então, aqui já traz uma exemplificação desse impacto que já liga com a minha ideia do dado estatístico, que liga com a minha ideia da contextualização, que liga com a ideia central do tema proposto, tá bom? A gente tem a utilização de mais um conectivo, que é o conectivo aditivo, assim, torna-se essencial refletir sobre os limites entre a crítica legítima e a censura social, que são aqui os meus argumentos. Crítica legítima, argumento 1, censura social, argumento 2, que precisam ser fundamentalizados ali no desenvolvimento. Então, essa minha ideia aqui, a partir da utilização desse conectivo aditivo, eu faço a ligação com a minha ideia, né, do o que faz essa cultura do cancelamento, que liga com a minha ideia do dado estatístico, que liga com a minha contextualização do tema. Então, eu tenho aqui uma introdução no qual todos os períodos, todas as orações, elas estão diretamente interligados, fazendo ali uma sequência lógica, tá? E o seu texto, ele precisa seguir essa sequência lógica, beleza? Espero ter ajudado vocês. Próxima aula a gente conversa sobre a competência de número 4. Um beijo e até a próxima!